Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Faço minhas palavras, as que já foram ditas pelos que me precederam, sobre a importância do evento, a importância da gente poder discutir sobre gestão de projetos, especialmente no setor público. Confesso que, enquanto assisti a palestra do professor, eu fiquei pensando assim, minha vontade era de largar tudo que eu tinha apresentado e discutir em cima do que foi apresentado agora em pouco. Eu vou tentar, à medida do possível, planejamento. Bem, então, à medida do possível, vou tentar retomar alguns pontos da palestra anterior e fazer um link da experiência que nós vivemos no governo de Minas. Para entender um pouco essa história, eu sou servidor concursado do Estado de Minas Gerais, como a maioria de vocês, e também acredito que, como a maioria de vocês, envolvido no desafio de implantar a gestão de projetos no setor público. Pretendo que vocês não me ouçam como quem está dando conselhos, mas às vezes quem está dividindo algumas experiências. Então, ouvindo a palestra anterior, eu estava pensando o seguinte: um ponto muito importante é que a gente do setor público tem uma certa propensão à síndrome da jabuticaba. Não sei se vocês já ouviram isso. Tudo nosso é diferente, só tem aqui, e por isso não dá para fazer. Eu diria que, de fato, o serviço público tem muitas especificidades, mas muitas das vezes é uma questão de adaptação. Muitas das vezes a gente utiliza das especificidades do setor público como um escudo, como uma forma de colocar barreiras ou colocar obstáculos para uma inovação que é necessária, muitas vezes fundamental, para que o serviço público seja mais eficiente e produza resultados para a sociedade. Então, acho que o primeiro passo para trabalhar com projetos no setor público representa uma mudança de postura do servidor, uma postura de quem é responsável por essa missão de fato, fazer algo inovador no serviço público. Queria destacar isso um pouco, até mesmo dentro da ideia que foi destacada da legalidade. A ideia de que o servidor público só pode fazer o que a lei permite, enquanto a iniciativa privada pode fazer tudo que a lei não veda, é extremamente verdadeira, mas utilizada das formas mais diversas. Em que sentido? Na maior parte das vezes significa que nós, servidores públicos, temos que ser mais criativos, que nós, servidores públicos, temos que saber usar a organização informal. Na minha experiência profissional no Estado, o que a gente vê muitas vezes é: primeiro você liga para a pessoa dizendo que ela vai resolver e diz que depois você vai mandar o ofício. Você faz o projeto andar e depois você cuida para que a burocracia, para que a legalidade seja respeitada. Acredito que, falando para o TJ, falo para muitos advogados. Muitas vezes os jurídicos e os legalistas dizem para a gente: não pode fazer. Ótimo. Como eu faço então? Qual é a alternativa? Esse é o nosso desafio. Dentro das nossas regras, dentro das nossas limitações ou especificidades, o que a gente pode fazer para tentar colocar o projeto em prática e tentar fugir desses obstáculos que são colocados para a gente. E uma coisa que é preciso ter muita clareza: sempre do nosso lado parece que a grama do vizinho é mais verdinha, parece que na iniciativa privada o mundo é melhor, as coisas funcionam, as decisões são racionais, são objetivas. Eu quero dizer que essa comparação, muitas vezes, embora seja fundamental para que a gente possa pensar na adaptação, do ponto de vista da gestão de pessoas, elas muitas vezes não ajudam. Então, acho que a gente tem que focar no seguinte: olha, dentro dessas, se isso é um dado, estamos trabalhando no setor público, se nós optamos por implantar a gestão de projetos, como que a gente pode fazer isso? Bem, o Estado de Minas tem passado por um processo de implementar a gestão de projetos desde 2003. E aí nós tivemos um ponto que eu acho que é significativo para entender esse processo. Primeiro, uma continuidade. Então, nós temos um período de 2003 a 2010, o mesmo governador. Depois, em 2011, uma continuidade
o vice-governador se tornou governador. Então isso dá uma estabilidade para que você possa continuar trabalhando. Mas, ainda que essa estabilidade não aconteça, eu acho que entra dentro daquele rol das especificidades. Por que eu quero dizer isso? A descontinuidade no serviço público é fruto da democracia. Então, onde há democracia, há possibilidade de descontinuidade. O que a gente tem que procurar fazer é como diminuir os efeitos perversos para a gestão de projetos dessa descontinuidade política. Uma das coisas que a gente tem procurado trabalhar é no processo de institucionalizar essas mudanças que estão sendo colocadas. Institucionalizar como? Na capacitação dos servidores, envolvendo os servidores nos processos e, à medida do possível, também envolvendo a sociedade. E até mesmo envolvendo a classe política, os dirigentes máximos da organização. Como? O que para nós é fundamental. O escritório de projetos se tornou uma fonte de informação importante para os níveis superiores da hierarquia. E esse primeiro resultado foi suficiente para financiar, digamos assim, em termos de poder, a implantação do escritório e o desenvolvimento dessa implementação. Todos vocês que trabalham no setor público sabem, a informação muitas vezes está dispersa e não é confiável. O escritório de projetos, quando centraliza isso, eles ganham uma moeda importante para a sua continuidade, para o seu processo de institucionalização. Bem, então lá em 2003 foi o primeiro passo, nós criamos o escritório de projetos e começamos a trabalhar dentro de uma carteira de projetos. Esse é um outro ponto importante. Estou falando do escritório de projetos do Estado de Minas Gerais, que lida com os projetos do governo como um todo. Especificamente, nesse caso, houve uma opção para lidar com os projetos que foram considerados estratégicos. Então, o escritório de projetos fica na Secretaria de Planejamento, mas ele acompanha projetos, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Obras. Nesse primeiro momento, era um escritório centralizado, com o objetivo principal de capacitar algumas pessoas e, a partir daquelas mudanças, que a gente conseguisse ganhos que pudessem gerar o próximo passo. Então, esse foi uma outra estratégia de implementação muito útil, que em alguns lugares alguém pode atribuir ao jeito mineiro de fazer, que começa pequeno e depois vai, à medida que vai obtendo resultados, tentando ampliar esse horizonte. E foi mais ou menos isso que a gente tentou fazer. A partir de 2004, principalmente, 2003 foi o ano da concepção e planejamento do processo de implementação. 2004 você já tem uma carteira de projetos sendo planejados nos moldes do setor público. Então, final de 2003, quando a gente tem que mandar o PPA, no caso de Minas, o PPA-G, o planejamento já foi feito dos projetos estratégicos nos moldes do gerenciamento de projetos, basicamente PMI. A partir de lá, a gente tem um ganho significativo, principalmente no processo de monitoramento e especialmente no que tange a tempo, escopo e custo, que são as áreas básicas e foram as que a gente conseguiu se desenvolver mais rápido e se desenvolver melhor. Em 2007, a gente começou a se preocupar com um outro aspecto que para o setor público eu considero fundamental. A ideia de que não adianta simplesmente entregar o produto. Não adianta que meu projeto consiga construir, 100 escolas. Eu tenho que pensar como que a construção dessas 100 escolas vão impactar, por exemplo, na proficiência do meu aluno. Se o meu aluno aprende mais ou aprende menos. Se o projeto que eu estou fazendo, por exemplo, ligado a atendimento primário na saúde, como que isso impacta, por exemplo, na minha taxa de mortalidade infantil? Então você começa a ter que ir além da gestão de projetos tradicional e tentar buscar essa relação entre projeto e os resultados. E isso a gente começa então a transitar entre o processo de monitoramento e o processo de avaliação. No período de 2007, espontaneamente começam a surgir algumas novidades. Eu acho que daqui a pouco eu vou falar disso com mais detalhes, eu vou aguardar. E atualmente a gente está vivendo uma fase em que a gente está tentando trabalhar a gestão de projetos em rede. O que significa isso? Significa tentar colocar a transversalidade na vida real. É fácil? Não. É muito difícil.
Eu diria que as organizações do serviço público, na verdade não sei o que digo, tem um pesquisador que diz, são organizações com um simbolismo, carregada de simbolismo. Então, a gente tem que conseguir trabalhar não só o objetivo da gestão de projetos, mas com os aspectos simbólicos relacionados à gestão de projetos. Por exemplo, escolher o gerente de projeto no setor público é uma tarefa muito difícil. Por quê? Normalmente, ele, como às vezes pode acontecer, ele ficar meio abandonado, você precisa de ter um gerente de projetos muito forte, do ponto de vista também hierárquico. Então ele tem que ser técnico, tem que ser capaz de fazer as interfaces, e ao mesmo tempo tem que ter um respaldo organizacional. Equalizar esses fatores não é muito simples, porque normalmente quem está mais no topo do nível hierárquico tem menos alternativas, ou menos tempo para se dedicar propriamente ao projeto, para as atividades que são do dia a dia. Por exemplo, alimentar o sistema, informando sobre o andamento dos projetos. Então, equacionar essa situação não é um ponto simples. A primeira solução que nós adotamos em 2003 é que a gente tinha um gerente de projeto e um gerente adjunto. Então, você tinha um gerente de projeto que emprestava, seria uma adaptação ao PMBOK, em que a gente tinha um sponsor 2, e tinha o gerente adjunto, que de fato era o gerente na linguagem do PMBOK. Isso funcionou bem por um período. Atualmente a gente acha que já não estava funcionando tão bem, que precisava, a gente já tinha maturidade em projetos suficiente para tentar buscar essa transversalidade maior e, com isso, ter de fato um gerente de projeto em níveis mais baixos da hierarquia e, com isso, mais próximos da ação. Nesse sentido, a gente hoje acabou com a ideia do gerente de projeto adjunto. Você tem só o gerente de projetos e ele é responsável por alimentar o sistema e cuidar do projeto e prestar as informações necessárias. Bem, já falei rapidamente disso. Então, nessa primeira fase, a gente estava trabalhando principalmente com uma carteira de 31 projetos, e esses 31 projetos chamados estratégicos ou prioritários, no nosso caso lá chamavam estruturadores, que eram os projetos responsáveis, ou que a gente considerava que tinham um efeito transformador maior. Esse é um outro ponto que eu acho que é fundamental para descrever o nosso processo de implementação da gestão de projetos em Minas. Foi não tentar fazer em tudo ao mesmo tempo. A gente começou com um universo de 31 projetos. Mais uma vez, vejam projetos com uma certa flexibilidade conceitual. O que eu quero dizer é que no meio desses projetos tinham programas. Então, conceitualmente, nem sempre eram projetos, mas 31 que a gente chamava de projetos. A maioria deles programas, provavelmente. Um outro ponto importante, que também foi destacado na fala anterior, no mesmo momento que a gente estava trabalhando com a implementação de projetos, a gente estava preparando também um processo conhecido no Estado como acordo de resultados. O que é o acordo de resultados? De uma maneira bem simples. Ele é um acordo em que o secretário assina com o governador e tem como interveniente a Secretaria de Planejamento, em que as grandes entregas são pactuadas com o secretário. Então o secretário, ao assumir a pasta, ele já tem pré-definido quais são as principais entregas, quais são os principais projetos e quais são os principais resultados pelos quais ele será cobrado durante o seu período de gestão. Então, basicamente, o acordo tem esse papel de alinhar essas expectativas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do acordo. Isso é importante também. O acordo está vinculado, a nota do acordo vincula a um prêmio de produtividade. Os servidores do Estado recebem até um salário mínimo de acordo com a nota que a secretaria dele tira no acordo. E a sua avaliação individual. Significa que eu, enquanto servidor, ao final do período, eu posso receber até um salário, uma parte desse prêmio, em relação à minha avaliação individual, em que meu chefe me avalia, meus subordinados me avaliam,
uma outra parte está relacionada aos resultados alcançados pela Secretaria e como que os indicadores da minha área interferem nos resultados dessa Secretaria. Bem, então lá em 2003 a gente tinha a construção de um escritório, e aí um ponto importante também que eu gosto de destacar é que nesse momento de implementação a gente contou com a ajuda de uma consultoria, e uma estratégia que foi interessante é que para cada consultor a gente tinha um servidor de carreira. Então eles trabalhavam sempre em dupla, de forma que depois de um ano a consultoria pôde ir embora e que a gente tinha capacidade instalada, tinha conhecimento entre os servidores que passaram um ano sendo treinados formalmente, fazendo curso, capacitação, mas também sendo treinados na prática, desenvolvendo adaptações, criando inovações que a gente precisava adaptar para poder aplicar isso no projeto, no nosso dia a dia. Um outro ponto importante que foi fundamental nesse período é a vinculação entre estratégia e orçamento. A gestão de projetos permitiu essa vinculação de maneira mais precisa. O que eu quero dizer com isso? Em 2003, a situação financeira do Estado era muito complicada, então precisou passar por um processo de ajuste fiscal sério, grave, cortando principalmente as despesas ligadas à área meio, e para que em 2004 pudesse haver investimento. Os projetos denominados estratégicos, os projetos denominados estruturadores, eles se tornaram prioritários também do ponto de vista de orçamento. E a metodologia de gerenciamento de projeto permitiu que a secretaria responsável por alocar os recursos, ou seja, tanto para dizer esse projeto tem X reais, quanto para cortar esses recursos, se tornou maior conhecedora da realidade daquele projeto. Em outras palavras, dentro dos projetos estruturadores, a gente conseguiu fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é acabar com os cortes lineares. O que eu quero dizer com isso? Se você tem, por algum motivo, como foi o caso da crise de 2008, cortar porque sua arrecadação caiu muito, você tem que reduzir o seu orçamento, a estratégia anterior, antes de gerenciamento de projetos, ou da implementação de gerenciamento de projetos em Minas, era cortes lineares. 10% em tudo. Com o conhecimento que o gerenciamento de projetos nos deu, a gente conseguia dizer o seguinte: corta 10 aqui, corta 50 no do outro ali, não corta nada nesse. Porque essa aproximação entre orçamento e planejamento deu essa capacidade gerencial que foi muito importante, principalmente na crise de 2008 que veio um tempo depois. Bem, qual que é a ideia do acordo de resultados que eu estava dizendo agora há pouco? Ele basicamente tenta vincular ou alinhar a estratégia que está estabelecida. No caso do governo de Minas, a gente tem um plano mineiro de desenvolvimento integrado, que é a estratégia de longo prazo. No nosso caso vai até 2030. A partir dessas estratégias definidas para longo prazo, a gente tem uma carteira de projetos. Hoje, uma carteira de programas, com 31 programas, e da vinculação entre os objetivos, resultados finalísticos, e a gente cria esse acordo de resultados entre governador e secretários. A ideia é que esse desdobramento permita um alinhamento entre a equipe de trabalho até a estratégia maior, ou seja, o objetivo dessa proposta é que cada equipe consiga, em alguma medida, visualizar como que o seu trabalho contribui com aquele indicador maior daquela determinada política pública. E aí tem um processo que a gente está vivendo agora, que faz parte do aprendizado, que eu acho que vale a pena comentar. Tomar cuidado, porque as áreas, a gente tem no início do processo de implementação uma tendência a ter muito indicadores, a criar muito indicadores. Todo mundo quer ter seu indicador lá no seu mapa estratégico, no seu mapa de contribuição. E isso depois gera um grande problema para você monitorar. E mais do que isso, gera uma dispersão de esforços, porque tem muitos indicadores que muitas vezes o impacto fica pequeno no resultado geral da secretaria. Então, um ponto é que quando vocês estiverem começando a pensar nisso, ou quando vocês estiverem pensando nisso, fiquem atentos para tentar não criar indicadores demais,
tentar realmente focar naqueles indicadores que são fundamentais ou que são mais relacionados à estratégia específica que foi estabelecida. Então, o que tem hoje no nosso acordo? Tem os indicadores que são chamados de finalísticos, que são indicadores de política pública. Mortalidade infantil, taxa de homicídio, taxa de crimes violentos, proficiência no ensino, evasão do ensino médio, assim como diversos outros, são basicamente resultados ou indicadores de políticas públicas, indicadores de efetividade. A taxa de execução dos projetos estruturadores, ou seja, a Secretaria ela é punida ou beneficiada de acordo com o quanto que aqueles projetos denominados como prioritários estão sendo executados. Tem uma parte que a gente chama de caderno de gestão integrada e eficiente, que o objetivo é promover a transversalidade. Por exemplo, quando a Secretaria de Planejamento precisa que a Secretaria de Educação faça uma determinada atividade em conjunto, ali você coloca, então, basicamente, ações que são transversais e que precisam de uma coordenação superior. E, além disso, objetivos de qualidade do gasto, porque a gente sabe que voltar ao que nós vivemos em 2002, em 2003, é fácil. Então, a busca por manter os custos controlados, ela é constante, ou visa ser uma preocupação constante para todos nós. Bem, a partir de 2007, um fenômeno interessante que foi acontecendo espontaneamente foi que cada secretaria acabou criando, ou algumas secretarias acabaram criando seus próprios escritórios de projetos, não só para acompanhar os projetos estratégicos, mas para acompanhar os projetos dela como um todo. O que eu quero dizer com isso? A legitimidade que o escritório central foi ganhando foi convencendo a outros secretários que olhavam assim: olha, eu também quero ter esse nível de informação, eu também quero saber o que está acontecendo dentro da minha secretaria, e não só dentro dos projetos que são considerados prioritários. Então, algumas secretarias, principalmente as maiores, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, foram criando pequenos escritórios de projetos por volta de 2009 e 2010, que a gente chamou de escritórios setoriais. Como eles surgiram espontaneamente, a gente tinha algumas dificuldades. Primeiro, que eles eram criados pelos próprios secretários sem participação, seja metodológica, seja de auxílio do escritório central. Segundo, eles tinham funções muito diferentes, era pouco padronizado. Então você tinha um escritório setorial que tinha algumas funções, outro escritório que tinha outras, e com níveis de maturidade muito diferentes. Bem, em 2011 o que a gente tentou fazer foi institucionalizar isso. Nós criamos então as assessorias de gestão da estratégia e inovação, que são, em alguma medida, escritórios de projetos e escritórios de estratégias dentro de cada uma das secretarias, com atribuições que são mais ou menos padronizadas. E com isso, o escritório central passa a ter uma outra função, que é o gerenciamento de programa, que é o gerenciamento de portfólio. O que significa que, no momento, a gente vive uma situação dentro do processo de inovação que é muito comum e que é muito difícil. A gente já não é mais o que foi, nós não somos mais um escritório de projetos tradicionais, e ainda não somos um escritório de programa, um escritório de portfólio, porque assim como nós fizemos na gestão de projetos, que a gente precisou inventar novas ferramentas ou adaptar novas técnicas, para a gestão de programa e a gestão de portfólio a gente está passando pelas mesmas dificuldades, no sentido de ter que muitas vezes adaptar ou modificar o que tem sido descrito pela literatura de uma maneira geral. Então, como eu já tinha dito, a gente criou as assessorias de gestão estratégicas. Elas têm basicamente como função acompanhar os projetos prioritários, projetos estruturadores, acompanhar os acordos de resultado, aqui eu estou chamando de acordo de resultados de segunda etapa, que são os acordos distribuídos entre equipes. Cada equipe tem seus próprios indicadores, e isso está vinculado
ao acordo. E aí, de acordo, como o Estado é muito heterogêneo, a gente tem que escritórios diferenciados. Então você tem escritório com 3 pessoas até um escritório com 8 pessoas. Isso varia muito da complexidade da própria secretaria. Por exemplo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação são os escritórios maiores, lidam com maiores orçamentos, com maior número de projetos, com uma complexidade maior, enquanto, por exemplo, a Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte e Juventude são escritórios menores. Então, o objetivo do escritório de projeto setorial agora é tentar promover esse alinhamento entre o que está estabelecido pelo escritório central, pela Secretaria de Planejamento, pelas diretrizes do governador e as ações que são realizadas rotineiramente. A ideia de se criar escritórios setoriais seria aproximar o monitoramento da ação. O que eu quero dizer com isso? No setor público, devido à complexidade, é comum que a gente encontre uma diferença de informação entre quem executa e quem monitora e quem controla. Normalmente, quem executa tem muito mais informação, conhece muito melhor o que está fazendo de fato. E aí, por exemplo, na hora de estabelecer uma meta, você entra num processo que é, muitas vezes, complicado, muitas vezes pela falta de conhecimento e às vezes até mesmo pelos interesses de cada lado. Então, à medida que você aproxima o monitoramento e a discussão estratégica da ação, o objetivo é que você diminuiria essa assimetria informacional e com isso você teria melhores resultados em termos de alinhamento. Então, basicamente, esse escritório ele é responsável, primeiro, para atender a alta liderança. Isso eu acho que a gente está tentando fazer o que o professor colocou anteriormente, que é tentar envolver a participação dessa alta liderança constantemente. E aí eu diria o seguinte, não sei se é uma afirmação polêmica, então muitos podem discordar, mas no serviço público, a política faz parte do nosso ambiente de trabalho. Então, a gestão de projetos tem que incorporar esses fatores políticos, tem que incorporar essa possibilidade de descontinuidade, tem que incorporar como que ela vai envolver essa alta gerência, que tipo de informação que você dá para essa alta gerência, como que você trabalha essa informação dentro daquela complexidade dos stakeholders que o senhor estava comentando. Cada stakeholder, ou até mesmo cada secretário, acaba tendo processos de informação diferenciados. Por exemplo, eu tenho secretário que gosta e recebe as informações dos projetos dele no celular ou no tablet. Tem outro que gosta de um relatório de uma página. E a gente tem que ter um sistema de informação que seja capaz de atender a esses dois secretários. E isso também foi um processo de evolução. Isso é um ponto importante. No início, em 2003, basicamente a gente usava uma ferramenta para acompanhar cronograma e Excel. Essas eram as nossas ferramentas, basicamente, que a gente começou. E isso foi um ponto que eu também acho que foi importante e também pode haver discordâncias a partir do que eu vou dizer. Desenvolver os processos primeiro e os sistemas depois foi importante para a gente. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei se a gente tinha gente suficiente e se daria certo. Para nós, a nossa opção foi: primeiro desenvolvemos os processos de gerenciamento e depois a gente foi aperfeiçoando os sistemas. Na maioria das vezes, no início, era muito Excel e alguma coisa de... Excel é basicamente Project. Bem, além de toda a assessoria ter que prestar informações para a alta liderança, ela tem que estar focada em dar suporte técnico para o gerente. O que eu quero dizer com isso? O gerente, muitas vezes, não conhece da metodologia de gerenciamento de projetos. Ele pode ser, em alguns casos, a gente tem, por exemplo, especialistas em políticas públicas de saúde. O cara é referência na política específica que ele está gerenciando, mas ele não entende de gerenciamento de projetos. E aí cabe a assessoria de gestão da estratégia, nosso escritório de projeto setorial, ajudar esse gerente dentro dessa metodologia e, principalmente, vender essa metodologia para ele. Para que, quando o gerente percebe
que essa metodologia está sendo útil para ele gerenciar a equipe dele, é o primeiro passo da gente começar a institucionalizar isso. Começa a sedimentar ou a cristalizar esse formato dentro da organização, de forma que mesmo que o topo mude, a parte intermediária da pirâmide começa a gostar dessa metodologia e a ver nelas não só uma obrigação, não só como uma planilha chata que ele tem que preencher, ou reuniões mensais que ele tem que dar satisfação do projeto dele, e passa a ver nessa ferramenta, de fato, algo que aumenta, o que melhora a sua gestão. Além disso, a assessoria ajuda a Secretaria de Planejamento à medida que ela diminui a pressão por atividades rotineiras do monitoramento. A rotina do monitoramento passa a ser responsabilidade desse escritório setorial e passa para o escritório central, esse escritório da estratégia, digamos assim, ser responsável por pensar em como retirar os obstáculos. Eu também diria que muito da gestão de projetos no setor público é retirar obstáculos. Se você consegue, muitas vezes, fazer a informação chegar em quem precisa, e a partir daí você consegue retirar o obstáculo, isso são atividades muito simples que dão ganhos de eficiência significativos no setor público. Dos exemplos mais simples, a gente tem, por exemplo, reuniões que são feitas diretamente com o governador, em que você tem basicamente os secretários e os gerentes de projetos apresentando o que está vermelho, o que está ruim para o governador. 2 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, é impressionante como na véspera dos projetos deslancham. Na véspera da reunião você tem atualização, as coisas, alguns problemas que estavam se arrastando durante muito tempo, na véspera anda. É o que eu estava falando de simbolismo. Então assim, o sujeito, para evitar o constrangimento da reunião naquele momento, o projeto anda. Outro ponto importante, quando aquela informação chega, dá oportunidade ao governador de, às vezes em um telefonema, informar, olha, liga para a pessoa diz, não, dia tal eu resolvo. Por exemplo, o contrato está agarrado, ou às vezes falta, às vezes 2 secretários conversarem. Quando você faz a informação subir, uma informação com qualidade, você facilita o processo decisório, agiliza o processo decisório, e isso acaba sendo um ponto muito importante que fortalece esse processo de implementação. Então, basicamente, a atividade do nosso escritório, ele cuida de uma parte da gestão estratégica, que é monitorar o acordo de resultados, basicamente. Ele acompanha os projetos e ainda tem uma agenda que está sendo iniciada, que é a ideia de inovação. Esse é um outro ponto que já foi dito na palestra anterior e que eu acho que é importante reforçar. Gestão de projetos e inovação estão altamente interligados. Então, foi até um processo normal, digamos assim, de evolução desse escritório. À medida que ele ia trabalhando em algumas boas práticas, à medida que ele ia trabalhando na própria gestão de projetos, ele foi se tornando naturalmente uma fonte de projetos de inovação. Bem, esse é o mapa estratégico atual do governo de Minas. Como eu tinha dito, aqui está definido basicamente qual é a nossa prioridade, qual é a nossa visão. No caso específico, é tornar Minas o melhor estado para se viver. É bastante ousado, mas é para 2030, lembro bem. E a partir daí a gente tem as redes de desenvolvimento integrado. O que são essas redes? A ideia dessas redes seriam pontos focais dentro dessa ação transversal. A ideia de aos poucos ir tentando diminuir a ação funcional pontual e começando a buscar estabelecer diálogos, estabelecer pontes dentro de algumas áreas ou dentro de algumas redes focadas em políticas. Por exemplo, tem a rede de desenvolvimento social, rede de infraestrutura, rede de governo integrado eficiente, de desenvolvimento rural e assim sucessivamente. Cada uma das redes tem o que vocês podem ver logo aqui abaixo, que é o que a gente chama de uma metassíntese, que normalmente é uma frase que tenta sintetizar os objetivos estratégicos principais e que seja de fácil comunicação para que cada servidor consiga se ver dentro dessas
dentro dessa estratégia? Uma outra coisa que nós avançamos, e aí eu retomo um ponto que eu já disse, que é a ideia do simbolismo. E da flexibilidade teórica que muitas vezes a gente se permitiu. Atualmente, a gente trabalha com o conceito de programa, tentando ser mais preciso do ponto de vista técnico. E a gente começou a separar o que a gente chama de projetos, produto específico, início, meio e fim, e processos. Por quê? Muitas vezes, lá em 2013, quando a gente precisou criar a carteira de projetos, foi um período muito curto de planejamento, esbarrou também numa falta de conhecimento preciso sobre a metodologia e, ao mesmo tempo, sobre uma questão que é típica do setor público. Cada secretário quer ter seu projeto, porque uma secretaria que não tem um projeto estruturador, que não tem um projeto estratégico, significa que ela não é estratégica para o governo. Ninguém quer aceitar esse tipo de situação. Nesse momento, a gente começou a aceitar uma série de projetos, chamados de projetos, mas que na realidade não eram projetos. Eram atividades muito importantes, fundamentais, mas que na verdade eram processos. E a partir daí, a gente começou a ter que inovar, mas não necessariamente para o lado positivo. Porque quando você está acompanhando um processo, usando ferramenta de projeto, você muitas vezes precisa adaptar. Por exemplo, como é que você vai fazer cronograma de um processo que é contínuo? Que todo mês você faz a mesma coisa. O que significa? Como que você acompanha isso? Então, esse refinamento metodológico que a gente conseguiu fazer agora em 2011, e ele é importante também para dizer uma coisa que é preciso ter clareza. Serviço público, como o nome diz, nós somos prestadores de serviço. Então, muitas vezes, nós temos processos que são importantíssimos. Então, vincular esses processos, por exemplo, prestação de serviço hospitalar, é tão importante quanto o projeto de construção do hospital novo. Então, a gente precisa conciliar essas duas formas de gerenciar, e o gerenciamento de programa fornece instrumentos para isso, fornece técnicas para isso, e é por aí que a gente está tentando caminhar, tentando vincular principalmente a ideia de gestão para resultados com gestão de programas, e isso dentro de gestão de projetos e processos. E aí a gente tem isso claro dentro dos elementos formais de planejamento. É dito, isso está lá no nosso PPAG, os programas estruturadores, que são estratégicos, os associados, que basicamente é o resto, e os programas especiais, que são programas normalmente de financiamento específico. Você tem às vezes um financiamento do Banco Mundial, ou um repasse específico do governo federal, você acaba tendo os programas especiais. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso é público, isso acaba sendo uma linguagem que aos poucos o próprio cidadão vai aprendendo e conhecendo, e os stakeholders envolvidos com a gente também vão aprendendo e conhecendo. Porque isso é um outro ponto importante. Muitas vezes, dentro desses programas estruturadores, dentro desses projetos, a gente acaba tendo interface com diversos setores, até da iniciativa privada, e aí você acaba tendo uma interface ou uma troca de experiências dentro de gestão de projetos que é muito importante. Já falei. O resultado, o que a gente espera, é tentar explicitar uma cadeia de valor, que vai desde os recursos que estão envolvidos no projeto ou no processo, para os subprojetos, quais são os produtos produzidos e quais são as transformações que eu quero gerar. Em outras palavras, aqui, por exemplo, tenho X alunos numa sala de aula, que foi construída no projeto, que pode ter sido, hipoteticamente, foi entregue no prazo, dentro do curso estabelecido, e como que isso impacta, por exemplo, na minha evasão. Porque uma das causas da evasão do ensino médio é que o aluno gasta muito tempo se deslocando. Então, quando você constrói uma escola mais próxima da casa dele, em tese, você está diminuindo, ou criando condições para diminuir a evasão. É isso que a gente está tentando fazer, e que aponta para um futuro não muito distante, da gente começar a ter mais clareza dessa relação entre os recursos aplicados e os resultados obtidos, que é o primeiro passo da avaliação.
para avaliação de políticas públicas e para o ganho de eficiência, que é o que a gente está buscando desde 2003. Bem, eu já falei um pouco dos processos de reunião, mas aí eu queria destacar porque eu acho que isso é um ponto importante. Se você me perguntar, desde 2003, qual a principal função que o escritório de projetos realiza no setor público, eu diria que ele é um mercador de informações. Ele é um catalisador. Ele pega a informação de quem está executando e faz essa informação chegar rápido a quem tem que decidir. Quanto mais eficiente ele for nesse processo, maior a chance dele se institucionalizar, porque as pessoas vão ver tanto quem está embaixo executando, vai ver nesse projeto, nessa pessoa, nessa equipe, benefícios, quanto quem está no topo da hierarquia. E para trabalhar essa informação, a gente tem basicamente 3 níveis. Um nível, que é a reunião de monitoramento do programa. No nosso caso, a gente faz reuniões mensais com os gerentes para acompanhar. Já existiu casos de projetos muito complexos, que essas reuniões são semanais. Achar a periodicidade dessas reuniões também não é algo muito simples, porque se você reduz muito o tempo, você atrapalha o andamento da equipe. Por outro lado, se você deixa muito distante, eu vou contar um caso que foi marcante para mim, logo que eu entrei no serviço público, estava acostumado a gerenciar projetos no setor privado. Primeira reunião de monitoramento, o prazo era para daqui a 2 meses. Como é que está o andamento da obra tal? Está indo bem, vai cumprir. No mês seguinte, estava quase na véspera de vencer o prazo. Não, está ótimo, vai cumprir. No mês seguinte, não deu não. Vai precisar. Quanto tempo você precisa? Bem, eu podia fazer isso para daqui a 2 semanas, mas coloca um mês. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo? É preciso criar uma cultura de acompanhamento. É preciso criar uma cultura. Eu diria o seguinte: hoje uma forma que eu já vi, que estou nesse processo já há algum tempo, na forma que pessoalmente avalio como vai essa cultura, é quando você vai acompanhar o projeto e o sujeito responsável pela ação automaticamente já te diz o prazo. Porque isso foi uma dificuldade. A gente fala assim: que dia que termina a licitação? Não sei. Pode ter um recurso administrativo. Pode ter recurso judicial. Isso foi para a mão do juiz, já era. Não dá para saber. Então, quando a gente consegue que automaticamente o servidor dizer: não, aconteceu esse problema, o prazo agora passa a ser X, e justifica isso, e racionaliza esse processo, começa a ser a cultura de gerenciamento de projetos, na minha opinião, se institucionalizando. Ele começa a criar esse mecanismo, que tudo tem que ter um prazo, e mais do que isso, que daqui a pouco vai ser acompanhado de novo e ele precisa responder por isso. O que a gente precisa melhorar seriam os mecanismos de empoderamento desse gerente ou desse gestor, e até mesmo os mecanismos de premiar esses esforços. A gente acaba tendo uma dificuldade no setor público de diferenciar os servidores. O acordo de resultado tenta fazer isso um pouco, mas isso não é uma tarefa simples. Mas aí a minha sugestão é: o simbolismo, que muitas vezes pode nos dar muito trabalho, nessas horas é muito positivo. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, nenhum gerente de projeto recebe um tostão a mais por ser gerente de projeto. E de 2003 até hoje, nunca vi ninguém falar que não quer ser convidado e falar assim: não, vai aumentar muito meu trabalho, não aumenta meu salário, eu não quero. O que a gente observa na maior parte das vezes é que o servidor vê nessa possibilidade, uma possibilidade de destaque na organização, um ganho de conteúdo do trabalho. Ele acaba se envolvendo num projeto que é considerado estratégico, que é importante, que é relevante, e que ele começa a ver o resultado desse projeto na sua vida de cidadão. O seu vizinho comenta com você, você vê no jornal os resultados. Então isso acaba sendo um elemento que serve para esse estímulo que normalmente a gente tem pouca possibilidade de intervir. Então, você tem a reunião de monitoramento do programa, a gente tem as reuniões entre as redes, que é basicamente para tentar fazer a transversalidade acontecer de fato. É um espaço em que você
abre, e aí o ideal, ou pelo menos para nós, o ideal tem sido com os elementos mais importantes da rede em assuntos que são delicados, e aí você vai ali poder lavar a roupa suja. É o secretário A falando que o secretário B prometeu que ia entregar no seu determinado ponto do projeto, ou que ia entregar, sei lá, o contrato finalizado, o convênio realizado, e que não está fazendo, qual é o motivo, qual é o problema, o que a gente pode fazer para ajudar. É esse o objetivo das reuniões de rede. Nós temos as reuniões de comitê. A reunião de comitê, ela é realizada normalmente bimestralmente, ou dependendo do sistema operacional, trimestralmente, em que a secretária de planejamento representa o governador. É o momento em que você vai cobrar todos os gerentes de projetos por que estão atrasados, e aí é um ponto importante, a gente só trata das restrições, são reuniões de 60 minutos. Elas não podem durar mais do que 60 minutos, não importa os temas. Quem prepara a reunião tem que ser muito eficiente nesse processo, de forma que ela dure apenas 60 minutos. Isso já é desde 2007. Depois, ao final, a equipe que prepara ela é avaliada pela reunião. São alguns fatores levados em consideração, por exemplo, a confiabilidade da informação prestada, ou seja, se você apresentou um dado, ninguém questionou, porque isso é um ponto muito importante para a reunião, porque se apresentou o dado, ali naquele momento alguém questionou o dado, sua reunião acabou. O resto que você vai apresentar em seguida não consegue. Então, a confiabilidade do dado é fundamental. E além disso, a duração e a objetividade. O objetivo dessa reunião é dizer, de certa forma, quais foram os obstáculos que você conseguiu retirar daquele programa, o que você conseguiu resolver, quais são os planos de ação que saíram dessas reuniões. E semestralmente, e aí a função da secretária de planejamento levar as informações dessa reunião para o governador. E semestralmente o governador faz uma reunião geral, que basicamente aí é um pouco um apanhado. Então ele toca no ponto negativo, mas também toca no ponto positivo, porque também é preciso criar elementos de motivação. O que eu quero dizer é, ninguém aguenta o tempo todo só na restrição. Então, 2 vezes no ano a gente para também falar, parabéns, você cumpriu bem essa meta, ou ainda falta isso, mas isso está indo bem, que bom. Bem, esse aí ninguém está dando para ver, eu vou pular, mas é um pouco um fluxograma um pouco mais detalhado do problema, que mostra como que o problema sai lá do dia a dia e como é que ele chega aqui para o governador. Quanto mais rápido isso funcionar, a gente considera como muito positivo. O que a gente espera então com esse processo de monitoramento? E aí estava conversando mais cedo com a nossa colega da Secretaria de Fazenda da Bahia, e a gente estava dizendo o seguinte: muitas vezes no início da implementação da gestão de projetos já é um grande avanço você ter tudo formatado, formalizado, porque isso vai educando o seu modo de pensar, vai começando a te falar o seguinte: mas pega aí, você quer fazer alguma coisa? Quanto vai custar? Quanto tempo demora? Quantas pessoas você quer atingir? Qual que é o seu público-alvo? Você vai começando a doutrinar ou a educar, você pode escolher qual que você prefere, a forma de pensar dos gestores, para que eles possam, à medida do possível, evidenciando o que depois nós vamos usar para o gerenciamento e para o monitoramento, e mais do que isso, também ampliando a transparência para a sociedade. Porque uma vez que isso tudo vai para o PPAG, isso acaba se tornando disponível e transparente. Então a ideia não é só buscar mais eficiência, mas também buscar mais transparência. Qual que é o objetivo então desse monitoramento? Primeiro, aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. Não é um monitoramento por si, a gente procura fazer disso um mantra. Não adianta nada eu ter um relatório, um plano de ação mostrando o erro. O que a gente quer é como que o obstáculo foi superado. O que você fez para que aquela licitação pudesse ser mais rápida? Ou para que você tivesse um termo de referência melhor elaborado, por exemplo.
como que você pode agilizar o processo de decisão. Muitas vezes o que a gente foi percebendo com o tempo é que o processo de decisão, que às vezes para nós técnicos era muito lento ou não era satisfatório, era fruto muitas vezes de informações com pouca qualidade e insuficientes. À medida que as informações começaram a ser providas com melhor qualidade e com maior rapidez, a decisão também ganhou agilidade. Esse é um outro ponto importante. É preciso conhecer os stakeholders, é preciso conhecer os sponsors, os gerentes, para que você possa fornecer informações sintéticas, tempestivas e confiáveis. Não adianta nada um relatório imenso que ninguém vai olhar, mesmo que ele seja perfeito do ponto de vista técnico. Então esse tem sido um desafio para a gente também, construir relatórios que sejam executivos e que sejam fáceis de serem comunicados. Que a gente já falou isso um pouco na palestra anterior e agora um pouco também, criar instrumentos de responsabilização do gerente, de envolvimento e empoderamento desse gerente como uma forma de que ele possa assumir de fato essas responsabilidades do gerenciamento. E o outro ponto que é fundamental, e esse tem sido nosso grande desafio atual, que é fazer a transversalidade sair do papel. Eu acho que a transversalidade ela tem uma característica muito importante, que é o seguinte: ninguém é contra do ponto de vista teórico. Na hora que você conversa com todas as pessoas, todo mundo é a favor de uma atuação transversal do Estado. Mas quando você precisa que, por exemplo, o professor da escola estadual X tem uma atenção para uma área de saúde, por exemplo, que ele seja capaz de encaminhar um aluno que está com dificuldade de ler para o programa de saúde da família, para que ele possa ter acesso a óculos, por exemplo, você começa a esbarrar numa série de dificuldades. O professor começa a colocar uma série de obstáculos, mesmo que seja uma coisa que, quando você conversa abstratamente, todo mundo é a favor. Esse investimento em monitoramento e avaliação tem como objetivo tentar aumentar ou aperfeiçoar as nossas práticas de gestão dentro desse processo. E a gente tem procurado trabalhar em melhorar a qualidade dos projetos que a gente tem trabalhado com eles. Porque muitas vezes também a gente aperfeiçoou o monitoramento e o gerenciamento e os nossos projetos não tinham a qualidade que a gente esperava. Então muitas vezes nós tínhamos um problema lá atrás. Nosso projeto estava em dia, custo legal, mas ele tinha um problema de concepção. A forma que ele foi planejado, a forma que ele foi concebida, não ajudava a alcançar os resultados que a gente esperava. Então a gente começou também a tentar trabalhar processos de revisão desses projetos dentro não só do monitoramento, mas dentro de um processo de avaliação. Eu ainda queria falar algumas coisas antes de terminar, embora meu tempo esteja quase acabando. Bem, vou aproveitar de uma pergunta anterior e queria deixar também uma última frase. A pergunta anterior sobre curso, embora tenha sido feito direcionado para outra, e aí eu já estou encerrando. Eu acho que isso de fato, eu diria que as palavras do meu orientador do doutorado sobre isso é que ninguém tem... Por que as pessoas no setor público se preocupam menos com a questão do custo? Meu orientador disse que ninguém tem pena da viúva. E que o Estado é uma grande viúva em que todo mundo gasta o recurso público como se ele não tivesse custo. Eu acho que ele é muito radical e pessimista. A minha preocupação é que muitas vezes é difícil também trabalhar com sistemas de custos. O que eu quero dizer com isso? A gente já trabalha desde 2003 acompanhando custos. Porém, o acompanhamento ele ainda é muito incipiente. Em que sentido? Basicamente, a gente acompanha o orçamento. O orçamento não é necessariamente custo. O que eu quero dizer com isso? A gente já evoluiu muito, então a gente tem uma preocupação grande com o orçamento, para que aquilo que foi orçado seja de fato acompanhado, monitorado. Isso de fato acontece. Porém,
todo o sistema de custo indireto não aparece no orçamento, como vocês sabem. Então a gente acaba tendo um acompanhamento de custo que não é necessariamente custo. A gente está muitas vezes só acompanhando o orçamento. E isso é um ponto muito importante que a gente precisa evoluir muito. Por quê? A base de qualquer avaliação, seja no setor público, seja no setor privado, é uma análise de custo-benefício. No setor público, nós já temos uma dificuldade que é para medir o benefício. É difícil mensurar o nosso benefício, porque muitas vezes o nosso benefício não tem padrão de mercado para poder comparar. Por exemplo, se eu sou uma empresa privada, eu lanço um carro e eu consigo comparar o benefício desse carro com outros carros, porque além de ser um produto, ele é um produto com comparações de mercado. Quando, por exemplo, eu coloco, sei lá, uma mudança numa política educacional, qual que é o benefício, ou como que eu vou mensurar esse benefício? Eu não estou dizendo que seja impossível, eu só estou dizendo que é difícil mensurar. O custo, que em tese é mais fácil, eu também não faço. Então como é que a gente vai evoluir para uma análise efetiva de custo-benefício para poder dizer, esse projeto vale, esse projeto não vale a pena? O que é fundamental para a gente poder falar de gestão de projeto no setor público. E aí eu encerro com uma frase que eu queria dizer, que nós que atuamos no setor público temos feito bastante, evoluído bastante, mesmo que as pesquisas de maturidade em projetos não necessariamente reflitam, mas ainda estamos muito longe do suficiente. As demandas sociais são muito maiores, nós viremos de um histórico de demandas sociais não atendidas, que todos os nossos ganhos de eficiência ainda são insuficientes para o desafio que nós temos, e é por isso que encontros como esse são importantes, para que a gente possa continuar trocando experiências e tentando evoluir na metodologia de gestão de projetos e de gestão pública. Obrigado. $15 minutos para responder as perguntas. Se não der tempo, vou responder por e-mail. Vou tentar me esforçar para responder rapidamente. Vamos ver se eu consigo. Como o escritório de projetos foi vendido para o governador e como ele participa, interage e vê o escritório de projetos. Essa é uma outra especificidade. O governador atual foi secretário de planejamento. Ele foi, em 2003, o responsável que bancou o escritório de projetos. Então, foi relativamente fácil vender para ele. Para o anterior, foi um papel muito importante do secretário de planejamento. A gente precisou primeiro vender para ele. Uma vez que ele comprou, o passo seguinte, que foi, talvez, na minha opinião, foi um marco, foi quando a gente foi discutir o orçamento da primeira carteira de projetos, em que a gente conseguiu sentar com o governador com um nível de informações que, na minha opinião, superou as expectativas dele. Então, na hora de alocar os recursos, ele teve informações e capacidade de articular isso com outros secretários que ele não esperava. Então, acho que ali começou o processo de vender o escritório. Um outro ponto foi que a gente... isso é um ponto importante. A gente incluiu, dentro da nossa metodologia de gerenciamento de projetos, uma técnica que chama agenda positiva. Tudo que tem de positivo no projeto, a gente tem um campo no sistema que chama agenda positiva, que encaminha para a secretaria, para a assessoria de comunicação da secretaria. Ou seja, tudo que o projeto gera de positivo, que vai da mídia, vai para a comunicação para poder ser trabalhado e gerar dividendos políticos para quem merece. Então, assim, isso foi uma das formas que a gente tentou fazer. De 2003 até a presente data, você poderia exemplificar um projeto de sucesso onde os parâmetros iniciais foram efetivamente melhorados e estiveram forte impacto para a população? Sandra, eu consigo falar com muita... desculpa, eu não disse quem fez a última pergunta. Marcelo Rômulo, do TRE do Rio Grande do Norte. Sandra, do TJ do Mato Grosso. Bem, tem um de cabeça fácil. Foi uma intervenção pedagógica, o projeto chama Projeto de Intervenção Pedagógica do Ensino Fundamental. Agora nós estamos replicando, esse projeto já virou um processo, e nós estamos replicando para o ensino médio. Basicamente, o que é? Seria dentro de cada escola, você tem uma espécie de consultoria pedagógica para tentar aperfeiçoar as técnicas pedagógicas daquele professor como uma forma de aperfeiçoar o